1 Samuel capítulo 1. Deus tem uma palavra para nós aqui. Diz a palavra assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 a seguir. Houve um homem de Ramá-Tezim-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Toiú, filho de Zufé, Efreteu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os filhos, seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amados, quero vos trazer uma palavra intitulada: Deus deu 6 filhos para Ana. Deus deu 6 filhos para Ana. Quando nós fizemos a leitura oficial, nós lemos Êxodo 22, 26 e também lemos Levítico capítulo 7, os versículos 15 e 16. Lá em Êxodo está escrito que o Senhor não haveria no meio do povo do Senhor mulheres estériles. Glória ao Senhor Jesus. Êxodo 23, 26. Olha o que diz: não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Deus está dizendo que entre as mulheres de Israel não haveria mulheres que iriam abortar. Não haveriam também mulheres estéreis, mulheres que não poderiam dar luz. Mas Ana é uma judia. Ana está na casa, na terra de Israel. E nós lemos uma outra passagem que foi Levítico capítulo 7, o versículo 15 e 16, que diz assim: mas a carne do sacrifício de louvores, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E o sacrifício da sua oferta, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E nós voltamos agora para Ana. Deus deu 6 filhos a Ana. Deus mente, irmãos? Deus muda? Se Deus falou lá em Êxodo que não haveria mulheres estéreis em Israel, porque Ana era estéril, meus irmãos? Se o Senhor falou que não haveria mulheres que abortariam, e disse que não haveria mulheres estéreis, mulheres que não gerariam luz entre o povo de Israel, e nós encontramos aqui Ana sendo estéril. Segundo a cultura daquela época, segundo a tradição,
se o homem se casasse com uma mulher e essa não lhe desse filho, ele poderia casar-se com outra, desde que sustentasse as duas. Essa é a explicação porque Elcana tinha duas esposas. Elcana se casa com Ana e ele amava muito, mas Ana não podia lhe dar filhos. Ela não podia lhe dar filhos. Ele se casa uma segunda vez com uma mulher chamada Penina, e Penina tinha filhos, e por Ana não ter filhos, Penina a insultava, Penina a deixava triste, Penina a deixava assim, sabe, irritada. Veja que o versículo de número 6 diz: e a sua competidora, e a sua competidora fazia o que? Excessivamente a irritava. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6: e a sua competidora excessivamente a irritava. Quando se fala excessivamente, é que ela passava dos limites para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, era um motivo de chacota, era um motivo de deixá-la irritada. Mas sabe por que Ana não tinha filhos? Nós encontramos aqui a resposta, glória ao Senhor Jesus, no versículo 7. Por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Versículo 7 de 1 Samuel, o que é que está escrito? Versículo 7 é o segredo do porquê Ana não tinha filhos. Quando diz a palavra do Senhor assim: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não 1 Samuel, queridos, por gentileza, capítulo 1. Eu quero ter a sua atenção um pouco. Deus quer falar contigo, mas se você não prestar atenção no culto, vai ficar difícil. Deixa para conversar depois. 1 Samuel, capítulo 1. Às vezes você vem para a igreja querendo uma resposta de Deus, e Deus quer falar contigo, mas tu fica batendo um papo, fica difícil pregar a palavra do Senhor dessa forma. Deus fala comigo e fala contigo, mas Deus quer o teu culto racional. Ou seja, bate papo depois que acabar o culto. Senta, fica ligado no Senhor. Sabe uma coisa que não atrapalha pregador? Glória, aleluia. Mas conversa paralela atrapalha. Então vamos ficar ligados na palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7. Glória ao Senhor Jesus. O que é que diz o versículo 7, por gentileza? Pode continuar. Assim, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Não comia. Nós lemos lá em Levíticos, meus amados irmãos, capítulo 7, versículo 15 e 16, que eles deviam comer o sacrifício. Eles traziam um cordeiro de ano em ano para oferecer a Deus. Era a forma de adoração daquela época. Eles ofereciam, o sacerdote matava aquele cordeiro, o sangue era derramado no altar, a carne voltava para eles, e eles deviam comer com a família. Comer o cordeiro era uma forma de adoração. E Ana comia? Sim ou não? Ana comia? Não. Ana não comia. Ana adorava? Não. Não, porque para adorar tinha que comer o cordeiro. E Ana estava tão irritada com Penina que ela chorava e não comia. O versículo 7 que a irmã Graziela leu, ela chorava e não comia. Mas diz a palavra do Senhor que deveriam comer a carne do cordeiro. Era a forma de adorar naquela época. Ana estava tão irritada que Ana não adorava. Isso acontecia ano após ano. Diz a palavra do Senhor que ele subia de ano em ano.
foi o que o Senhor Jesus disse: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não é digno de mim. Qual é a nossa forma de cultuar hoje? É um culto racional, onde você vem para a igreja para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você, para dar glória, para dar aleluia, para estar ligado com o Senhor, interceder ao Senhor. Hoje é a forma do cultuar. Mas naquela época o cultuar era assim: uma vez por ano, toda a família subia a Siló, levava um cordeiro, o sacerdote imolava, derramava o sangue no altar. Eles pegavam a carne, sentavam em família e eles se alimentavam. Eles comiam do cordeiro, porque foram ensinados assim, como nós já lemos lá em Levíticos. E Ana não comia. Ana estava triste e não comia, mas Penina comia. Então nós concluímos que Penina adorava e Ana não. Mas um dia a coisa mudou, meus amados irmãos. A coisa foi piorando, de sorte que quando Eucana, ele sentava com a família para comer aquele cordeiro, diz a palavra que ele pegava uma parte excelente. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Ele pegava uma parte excelente, ele chega e fala assim: glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Versículo 5: porém a Ana dava o quê? Uma parte excelente. Por que ele dava uma parte excelente para Ana? Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eucana pegava a carne do cordeiro para comer, dava para Penina, dava para as filhas, para os filhos, pegava uma parte excelente e dava para Ana. Ana comia? Ana não comia. Ia para adorar, tinha que comer. De sorte que a situação começou a incomodar Eucana. Ele fala: Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos, Ana? Mas um belo dia, meus amados irmãos, a coisa muda. Aleluia. Versículo 9: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas primeiro, antes dela orar e chorar abundantemente, ela fez o quê? Comeu e bebeu. Ano após ano, Ana ia para Siló e Ana não comia. Ana não adorava. É como o crente que vem para a igreja todos os dias, mas não adora. E se não adorar, não recebe a bênção. O segredo está na adoração. Sabe por quê? Porque de toda a humanidade, cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, Deus escolheu você e eu para adorar Ele. Você foi chamado para ser um adorador por excelência. Não é porque você é bonitinho, não é bonitinho, não. É porque pela misericórdia dele Ele te escolheu. Foi misericórdia, foi graça, favor imerecido. Ele disse: eu quero esse para me adorar. E muitas vezes você vem para a igreja e não adora. Você chega na igreja e não adora. É a razão para receber a bênção é essa: não adorar o Senhor. Está no templo, mas não está adorando. Ana subia junto com a família, levava tudo. Quando chegava lá, Ana não comia, Ana não adorava. Ana se lamentava, Ana chorava. Quem sabe se fosse hoje, Ana ia botar um direto lá no Facebook: Penina, sua infeliz. Ia passar um zap para alguma amiga: olha, essa mulher está me tirando do sério. Mas Ana não adorava. E hoje é assim. Tem muito crente que pega as redes sociais para dar indireta, quando deveria pegar e usar para ganhar almas para Cristo, postando versículo bíblico, testemunho, adoração ao Senhor. Usar de modo sábio. Tem hora do lazer? Tem, mas tem que usar tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, porque tudo que você tem foi Deus que te deu para servir a Ele. Aquilo que eu tenho, se não serve para servir a Deus, não serve. Deus deu para servir a Ele. Glória a Jesus. É
Ela um dia então, irmão, decide mudar de atitude. Deixou de se lamentar, de chorar pelos cantos. Primeiramente ela se volta e adora. Ela senta à mesa. Foi fácil? Não. Ela senta à mesa, ela come e ela bebe. Depois ela se levanta e vai ao templo. Eli está sentado. Ela disse: já que eu adorei, agora eu vou dar queixa àquele que pode resolver. Eu adorei, vou clamar por quem pode, quem tem solução. E ela chorou. Ela pôs versículo 10 com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva terás um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Sabe aquele momento que você está tão amargurado que não sai palavras? Você apenas balbuceia, os seus lábios abrem e fecham e as lágrimas descem. Eli pensou que ela estava embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, não estou embriagada. Porém Ana respondeu e disse, versículo 15: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache graça a tua serva em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era o mesmo, triste. Ela orou, ela adorou, ela chorou, ela comeu, ela adorou mais uma vez, e seu semblante já não era mais triste, porque o sacerdote a abençoou. Ela vai, ela volta, irmãos, ela volta para casa, glória a Deus. Versículo 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua cidade, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela, e então nasceu o seu primeiro filho. Nasceu Samuel. E como ela havia voltado, irmãos, olha, se você não for cumprir, não volte. Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Se você voltar, cumpra. Ana voltou, que se o Senhor lhe desse um filho e fosse varão, ela o entregaria para o Senhor. Eucana era da tribo de Levi, por isso que Samuel foi sacerdote. E quando ela desmama o menino, ela o traz para Levi, para Eli, o sacerdote, e entrega. E sabe o que aconteceu? Versículo 21 do capítulo 2, para a gente finalizar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve quantos filhos? 6. Versículo 21 do capítulo 2. Só passar uma página aí. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e aconteceu o quê? 6 filhos. Concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel 1, né? 3 filhos, 4, 2 filhas, 6. E o tema da mensagem é: Deus deu 6 filhos para mim. Filhos fala de fruto. Filhos são bênçãos de Deus para a nossa vida. E Deus quer que você frutifique, você produza frutos, não apenas filhos, mas frutos espirituais. O Senhor quer te dar os dons espirituais.
paz. O Senhor quer te encher da sua presença, mas para isso é preciso que você deixe de se lamentar, que você deixe de reclamar, mas você adore ao Senhor e entrega tudo nas mãos dele, que a vitória virá. Amém. Tivemos 2 testemunhos nessa noite, nossa irmã Jai e nossa irmã Graça. Elas oraram, elas adoraram, e o Senhor respondeu a oração delas, porque o Senhor é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O segredo da vitória está em você adorar. Naquela época a adoração envolvia comer do cordeiro, hoje não é diferente. Quando você louva, você está comendo um cordeiro. Quando você prega, você está comendo um cordeiro. Quando você adora, você está comendo um cordeiro. Quando você ora, está comendo do cordeiro, se alimentando. E creia que as promessas do Senhor serão derramadas sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade e volto para o nosso presbítero Cíntico. Aleluia.